que eu vejo é um rapaz lindo. Fala mais alto. É um rapaz lindo, simpático, que vai me pagar um hamburgão hoje à noite e que parece estar indo gravar um vídeo. Quando eu tinha uns 20 anos, 21, não importa muito. Comecei a pensar que tinha algo muito errado comigo. Mas já meio devagar, assim, conversando com as pessoas. Às vezes as pessoas falavam comigo e eu, mesmo me esforçando, não conseguia prestar muita atenção. Naquela época eu acho que eu tava começando a aceitar apenas do fato de eu ser burro. Era meio esquisito, tipo, como é que eu posso ouvir as pessoas falando comigo e eu não conseguir entendê-las? Como é que eu posso estar olhando pra alguém falando comigo? Tá numa aula, sentado na primeira carteira, sem distrações de conversas paralelas, e eu não consegui entender o que estão falando comigo. A minha audição estava funcionando. Em teoria, o meu cérebro funcionava muito bem. Eu conseguia ler, conseguia realizar tarefas mecânicas, eu conseguia pensar. Eu não me achava muito doido, né? Jovens não se acham doidos. Mas isso começou a, tipo, me deixar muito, muito encucado. Navegando nas redes sociais, não sei se vocês sabem, né? Ir atrás de um médico era só, pelo menos naquela época, eu não sei como é que é hoje em dia para os jovens, era só se eu tivesse me sentindo doente, se eu tivesse sentindo dor ou à beira de um colapso. Naquele momento só me sentia burro e, pelo menos até aquela época, nunca ouvi falar num tratamento para burrice. Navegando no Facebook na época, eu vi, acho que foi um vídeo, alguma coisa assim, sobre alguém falando desse meu sentimento de letargia, das pessoas falando comigo e eu não entendendo, que dava pra resolver isso com vitaminas, que isso podia ser falta de vitamina. Só que, como eu disse pra vocês, né, eu era meio burro, então eu nunca cheguei a imaginar que eu era jovem demais pra ter problema com vitamina. Então eu fui atrás de um médico, né? Aí o médico me olhou meio estranho assim na época, tipo, cara, tu é muito novo pra ter problema com vitamina, a não ser assim que Aí ele perguntou, né, se eu praticava atividade física, eu praticava, eu me alimentava bem e tal. Não era lá bem assim, mas tipo, não era algo pra dar problema com vitaminas. Sempre comi muita salada, muita verdura, muita fruta. Mas ele ficou curioso, porque eu contei pra ele dessa minha dificuldade, às vezes, de conversar com as pessoas e etc. Eu já tive péssimas experiências com médicos que eles não têm muito interesse, né, em saber o que tá acontecendo, e esse tinha. Começou a perguntar aí quais são essas situações. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Aquele foi o primeiro momento que eu comecei a pensar quais eram as situações. Aí eu comecei a falar pra ele que a maioria das situações ou tinham muita gente ao redor, ou eu me sentia meio. Na época eu não conhecia o termo ansiedade, então eu falava que eu me sentia meio agitado. Foi durante semanas, assim, uma série de perguntas, etc. E ele me encaminhou para um psiquiatra. O psiquiatra também, por sorte, foi um psiquiatra que ele não quis me enfiar o remédio já de início. Ele também fez diversas perguntas. Mas aí ele falou, cara, tu tem TDAH. Naquela época, o TDAH ainda não era hype, né? Pra mim, o termo TDAH era só tipo a pessoa distraída. Faz sentido, eu sou distraído mesmo. Aí ele começou a me educar. Não, não é só sobre ser distraído. Uma série de componentes e características ali por trás do TDAH que fazem você ter problema ali na memória de curto prazo, ter problema de autocontrole, por exemplo, de impulsividade, né? E aí mais pra frente eu fui entender que era sobre ali o córtex pré-frontal, que ele meio que filtra isso, né? Meio não, ele filtra isso. Então se você é uma pessoa não neurodivergente e consegue controlar os seus impulsos, parabéns, o seu córtex pré-frontal funciona muito bem. E o meu ele não funciona muito bem, né? Então se tu deixar aqui um potinho de doce na minha frente, meu amigo, vai tudo. Então, quanto mais ansioso estou, mais propenso a fazer merda eu estou. E aí, as coisas começaram a fazer sentido. Desde o meu diagnóstico, eu refletia sobre a minha infância porque o médico ele pedia para eu trazer esses reports, relatórios sobre a minha infância, que eu lembrava e etc. Realmente batia, assim, eu era uma criança insuportável. Uma situação que é engraçada, eu lembro da primeira série. Dificilmente a gente lembra dessas coisas. Eu tava aprendendo matemática e a professora fazia assim: quanto que é um mais um? Eu fazia dois. Quanto que é dois mais dois? Quatro, certo? Certo. Aprendi bonitinho. Chegou na hora de fazer a prova, questões de soma, que era zero mais zero, e eu colocava 2. Por quê? Minha namorada tá até rindo, ela adora essa história. Como ela ensinou dessa forma, né? Um mais um, dois. Dois mais dois, 4. Eu fiz durante a prova, zero mais zero dá 2. Pra mim era
lógico, né? E aí eu coloquei 2. E nas questões onde eram 0 menos 0, eu não conseguia responder. Teve outras situações também que eu lembro de ir em supermercado com as minhas tias e elas falarem que eu fui insuportável e que eu incomodei demais e eu chegava em casa e não entendia porque que eu tinha incomodado demais e etc. Ao longo da minha vida, eu fui sendo coibido a parar de falar. Porque eu falava demais. Eu falava o tempo inteiro, eu fazia muita pergunta. Perguntas banais de crianças, né? Mãe, por que que tijolo se chama tijolo e não se chama mesa? Então eu fui sendo coibido e eu fui internalizando a minha fala. E aí eu me tornei bem introvertido. E aí por que que eu tô contando isso? Quando o médico constatou o TDAH, ele quis fazer a intervenção medicamentosa ali e fazer o tratamento. Porque o medicamento, quero que você jovem escute isso. Ele é uma droga. Metanfetamina. Quando bate, é uma delícia. É uma delícia e você vê o mundo de outra maneira. O mundo é mais colorido. Mas é uma merda. Porque é droga. Como tal, vicia. Eu não gostava do pós. Eu comecei tomando Ritalina. E eu não gostava do pós dessa droga porque eu me sentia depois o mesmo que na época eu tomava Orloff. Horrível. E eu me sentia como ressaca de Orloff. E aí eu tentei ali por uma semana, durante o efeito, era uma delícia mesmo. Eu conseguia ler, eu conseguia me concentrar, eu conseguia entender o que as pessoas falavam comigo. Mas quando passava, vinha uma dor de cabeça horrível, horrível. Parecia que dentro de mim estava ressecado. Eu me tornei uma pessoa insuportável também. Como na minha cabeça, tipo agora eu estou falando, tem diversas abas abertas na minha cabeça de assuntos. Então eu preciso aqui de um roteirozinho para eu conseguir me guiar o que eu vou falar no vídeo sem ser prolixo, sem dar muita volta, sem fazer muito rodeio. Durante essa intervenção medicamentosa, esqueci de falar. A intervenção, jovem, medicamentosa, ela é apenas uma ferramenta para facilitar o tratamento. O medicamento ele é só uma intervenção para você conseguir se adequar com a sua condição neurodivergente e aí depois você fazer o desmame da medicação, porque como ela é uma droga e ela vicia, ela causa dependência. Quanto mais tempo você fica, mais dependente você fica da droga e pior é para tirar ela. Então por isso que ela é uma intervenção, uma ferramenta para te ajudar a ser mais fácil a encontrar um caminho. Por que isso? Porque o mundo ele é desenvolvido para apenas um tipo de pessoa. E aí eu falei pro médico, não vou continuar tomando essa medicação, porque eu não quero me sentir de ressaca todos os dias. Se eu quiser ficar de ressaca, eu bebo. Naquela época eu adorava beber. E aí o médico me avisou, ó, na vida adulta, se tu não tratar o teu TDAH, vai ser complicado. Mas, cara, eu tinha 20 anos e, como eu não sei se eu já mencionei aqui, eu era muito burro, eu achava que, cara, meu TDAH, ele, na verdade, ele me ajuda demais. Eu me sentia o super-homem. Quando eu descobri, eu pensei que eu tinha um superpoder. E, de fato, em partes, ele é um superpoder. Mas ele é um superpoder, assim, que você precisa entendê-lo pra você controlá-lo. E, na verdade, até hoje eu não entendo. É por isso que eu vim falar do TDAH na vida adulta. Primeiro, o problema da minha infância de eu ter sido coibido a falar, isso me gerou ao longo do meu desenvolvimento. Não sei se vocês sabem, né? Se o seu cérebro ele vai se desenvolvendo ao longo da sua vida junto com você. Então, se você tem um costume, por exemplo, de evitar conversar com pessoas, como eu tive, vou ficar muito bom em evitar conversar com pessoas. E eu sou muito bom nisso. Eu sou muito bom em fingir que eu entendi. Esse problema da minha infância de ter sido coibido a falar é que eu não treinei a fala. Então aí agora, quando eu tô aqui falando, tem essas 28 abas abertas na minha cabeça, pensando em várias coisas, tendo várias lembranças enquanto eu falo, eu acabo me embolando demais, porque eu não consigo seguir uma linha de raciocínio. E se eu tivesse exercitado essa fala desde o início, eu conseguiria me comunicar normalmente, assim como se eu tivesse exercitado a escuta, assim como se eu tivesse exercitado a leitura. Foram coisas que eu fui aprendendo e apanhando ao longo da vida. Como o Jorge, de Crônicas de Jorge, fala, tempo atrás eu só apanhava e hoje pelo menos eu revido. Esse é o primeiro ponto, a dificuldade em construir uma ideia na fala. Qual que é o problema disso na vida adulta? É porque quando você chega numa empresa, numa sala de reunião, você precisa
saber construir um raciocínio. E é isso, esse é um mundo feroz que a gente vive. Ninguém vai te ajudar, o mundo corporativo é brutal. Essa é uma das minhas maiores reclamações. Não ter essa habilidade elegante de se expressar. Mas também me gera diversas outras camadas de problemas. Tive a ideia de abrir esse canal aqui. Inicialmente, porque eu queria falar dos livros que eu li. Eu ficava com muita vontade de comentar sobre os livros que eu lia com alguém, mas a pandemia me deixou um pouco mais isolado. Aí eu fiz o canal no YouTube, eu fiz o canal no TikTok, e também comecei a postar vídeo no Instagram. Eu comecei a abrir camadas de complexidade. Não precisava mais ter apenas um canal, precisava ter um microfone. Eu inclusive comprei esse microfone por causa disso. Precisava ter uma câmera melhor, precisava ter um ambiente legal. E aí foram abrindo várias abas na minha cabeça. Eu fui criando várias camadas de complexidade. As coisas nunca estavam boas o suficiente. Então esse é o segundo ponto do TDAH na vida adulta que eu ainda não consegui, na verdade, controlar. Coisa que eu comecei a entender esses últimos dias, quanto mais eu falo, me expresso, converso, falo sobre as coisas que eu aprendi, mais eu aprendo, mais eu entendo, melhor eu consigo construir um raciocínio. Vocês terem orgulho de mim, já faz um tempo que eu não tô seguindo o roteiro que eu tinha feito. Eu comecei a entender o roteiro, ele é apenas para me ajudar a construir um raciocínio, porque depois eu consigo dirigir nessa estrada perigosa que é o meu cérebro. Eu entendi que quando eu escrevo, eu consigo organizar melhor as ideias. Eu tenho caderninhos de escrita, só que eu tenho muitos cadernos. Aí um era para cada coisa e no fim eu nem sei mais onde estão as coisas. No passado eu comprei 3 cadernos. A matéria de cálculo na faculdade ela é extensa, então ela ocupa bastante. Comprei um caderno apenas para fazer exercícios, outro caderno era para fazer anotações durante a aula, e o terceiro caderno, caso acabasse um dos 2 cadernos. Que depois virou uma bagunça, porque eu pensei, às vezes eu esqueci um caderno. Na minha cabeça está sempre abrindo uma aba nova de ideias. Se você começou a assistir esse canal achando que ia ter um final feliz, alguma dica, a dica que eu dou é faça terapia, cara. Procure ajuda, converse. Que seja conversar com uma câmera para você mesmo se assistir depois, para você se ajudar. A internet hoje tem várias formas que te auxiliam, várias ferramentas que te auxiliam. Particularmente para mim não funciona muito. Eu ainda prefiro muito o manual, mas auxiliam. É isso. Você não é burro, você só funciona diferente. E como você funciona diferente, não adianta pegar dica com coach de internet. Você precisa ou de um profissional ou se entender. Recentemente comecei a fazer um diarinho, que tem me ajudado a me entender um pouco melhor. Talvez você precise disso, se entender. Porque você não é burro, você só é diferente. Beijo.